3, 2, 1, acesso liberado. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente está fazendo uma transmissão diferenciada, uma transmissão à distância. Estou aqui, meu nome é André Mesquita, estou com o Vinícius. Pode falar aí, Vinícius. Fala, pessoal, hoje à distância, mas não rompendo o ciclo de entrega de conteúdo, né, André? Exatamente. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante. A gente até tentou fazer um tempo atrás, né? E tivemos um problema técnico, mas hoje vai sair, que é como encerrar, como finalizar 2025. Dê as considerações iniciais, Vinícius. Vamos lá, né? Então, como eu pego bastante no pé, não adianta sempre as pessoas, né, naquela ilusão ou costume que nós temos de começou um ano, aí vem aquelas metas, promessas, desejos e na verdade passou 1, 2, 3 meses, acabou tudo, não tem nada de desenvolvimento, não tem andamento, ou seja, né, planeja muito, executa pouco. E aí vem um ponto, né? Como resolver isso e como que, né? Quem não gostaria de realmente solucionar esse problema, né? E o ponto é, para solucionar isso, tem que fazer algo antes de encerrar o ano que estamos em andamento. Esse é o primeiro passo para começar a ter conquistas e realmente finalizar mais os projetos iniciados. Legal. E eu acho que para a gente entrar no assunto sobre como finalizar o ano, tem alguns pontos que é interessante passar. E esse é o momento da gente fazer a famosa retrospectiva, né? Então acho que a gente deve começar a famosa retrospectiva. Esse é o momento de olhar lá atrás como que estava o começo do ano. Então, o primeiro ponto que eu trouxe aqui é exatamente a gente pensar e refletir sobre como é que foi o planejamento lá no início do ano e por que isso é importante. Por que você acha que é importante a gente olhar lá no início, naquele planejamento, hoje, no final do ano? O primordial é o seguinte, né, André? Porque a gente tem que aprender com os erros, né? Então, primeiro, né, a pessoa que conseguiu executar e concluir as metas do início de 2025, ela já, vamos pensar, ela já aprendeu o processo, né? Então ela já sabe como executar, com certeza ela já fez algum exercício para conseguir essas finalizações, né? Conseguir colocar em prática, que infelizmente não é a realidade da maioria das pessoas, né? Então, e aí vem o ponto, né? O porquê nesse momento, refletir e fazer a retrospectiva. Você se conscientizar quais foram suas metas, né? Seus planejamentos, perdão, lá no início de 2025 e pontuar. Primeiro, fazer uma seguinte análise que a maioria não faz, que é exatamente da lista dos seus planejamentos, separar, né, classificar das que ainda fazem sentido e das que não fazem mais sentido, porque é normal isso, né? As pessoas, normalmente a gente teima, né, naquela questão de, mas eu mudei de opinião. Sim, mudar de opinião é muito bom, é necessário. Então, nesse momento, a gente vai começar a mapear isso daí, né? O primeiro passo né, listar lá os planejamentos, e aí classificar desse planejamento, ou seja, o eu há um ano atrás, o que ainda faria sentido, o que não faria sentido. Aí a gente já começa, né, André? Ou não faz sentido, ok, descarta, não tem por que gastar energia nisso. Continua fazendo sentido, aí eu tenho que ser duro comigo do porquê que eu não concluí, né, esses planejamentos que fazem ainda sentido, né? Então eu vou começar a classificar. Quais desses eu iniciei, quais desses até onde eu desenvolvi, quais desses eu finalizei. Tá? Então, é essa a leitura. Legal, e uma coisa que é muito interessante a gente refletir também, que tem tudo a ver com o que você está falando, que é o seguinte, no começo do ano a gente
sempre está visualizando lá o futuro, né? O final do ano, como é que vai ser o ano, o que eu vou fazer, o que eu vou realizar. E aí a pessoa faz lá um planejamento, tenta seguir ele 100%, mas a gente sabe que isso não acontece. E aí vai acontecer, que é o outro ponto que eu trouxe aqui, que eu acho importante analisar as mudanças de rotas, que é um pouco disso que você também já estava falando, né? Analisar quais foram as mudanças de rotas. Eu tinha determinada meta, determinado objetivo, eu estava caminhando até lá, porém teve uma mudança. Eu acho que é importante analisar essa mudança, seja na área pessoal, na área profissional. Aqui a gente geralmente tende a trazer mais para o profissional, né? Mas tem tudo a ver com o pessoal também. Às vezes a questão de cuidar da saúde, de um novo aprendizado, enfim, desenvolver novas conexões. Então, não só olhar o que eu deixei de fazer, mas eu penso que talvez é interessante a gente observar as mudanças de rotas. Quais foram as mudanças e por quê? O que você acha? É bem isso, André. E outro ponto, né? Muitas coisas vão acontecer durante o ano. Então, mudei de emprego, então deixou, né? Então, a parte profissional. Às vezes, ou ao contrário, perdi o emprego, e aí eu tinha planejado algo naquela empresa, eu acabei perdendo emprego, troquei de emprego, ou parti para o empreendedorismo. Então, a nossa vida, ela não tem a garantia, né, do que eu planejei vai acontecer. Sim. Vão ter aquelas coisas que estão no nosso controle e vão ter aquelas que não estão no nosso controle. Então, o saber lidar com, principalmente, os que não estão no nosso controle é primordial para isso mesmo, né? Porque senão vira uma frustração. A hora que a pessoa olha lá e fala assim, putz, olha, tantas coisas que eu tinha aqui não executei, mas na verdade não estava sob o controle dela. Então, sim, tem que ser muito bem analisado isso daí também, né? E é legal olhar porque tem muita coisa que está só no campo do querer, né? A pessoa quer, mas ela não faz nada para alcançar. Então, a pessoa quer, né? Isso cabe para todo mundo. Tem muitas coisas que eu queria, você queria, e a gente não realizou. Por quê? E esse é o momento para a gente olhar para trás e perceber, será que aquilo eu queria mesmo? Ou será que eu realmente quero aquilo, mas tem alguma coisa que tá me desviando desse foco, me desviou no caso, né, ao longo do ano? É importante olhar para trás para a gente poder fazer um planejamento para frente, né? Que inclusive é um tema que a gente vai falar num próximo conteúdo, inclusive. E aí, mudanças de rotas elas vão acontecer, é natural. A gente tem que estar preparado para isso. E eu penso que muita gente chega a final de ano também, fica lamentando por causa das mudanças que teve, não esperava que aconteceria determinada coisa. E a gente tem que entender que vai ter coisas que a gente não sabe o que vai acontecer, como você falou. Tem coisas que não estão no nosso controle, nem tudo está no nosso controle. Vai muito daquela filosofia, eu não sei se você já ouviu falar, do estoicismo, que exatamente isso, eles passam a aprender a desenvolver a habilidade de entender o que está no nosso controle e o que não está. O que não está no nosso controle, não tem o que fazer, né? E aí a gente vai entrar... Você tem alguma coisa que você quer comentar em cima disso? Não, pode seguir, é isso aí. Para mim tá claro essa parte. E aí a gente vai entrar num próximo ponto aqui. Antes de eu entrar nesse próximo ponto, tem duas coisas que eu quero falar. Primeiro, você que está acompanhando o canal, já está vendo alguns vídeos já tem algum tempo e não está inscrito, se inscreve aqui. A gente está postando conteúdo aqui toda semana, falando de empreendedorismo, falando de desenvolvimento pessoal. Esse aqui é o nosso foco aqui no Acesso Liberado. Outra coisa... Eu estou deixando aí na descrição, a gente preparou um e-book com as 4 atitudes que te preparam mentalmente para o próximo nível. Vale a pena baixar esse e-book, tá gratuito, tá aí na descrição o link. E o tema, o próximo ponto aqui é o seguinte, tá dentro de tudo isso que a gente vem conversando. É muito importante observar não só o que teve de ruim, porque é fácil olhar para aquilo que foi ruim, mas qual foi o desenvolvimento? E aí eu quero jogar para você, Vinícius, o seguinte, quais áreas da vida, no geral, você acha que é importante a pessoa olhar com mais prioridade nesse momento que teve um determinado desenvolvimento? Aí você jogou na fogueira, André. Vamos lá.
Eu acredito que isso daí vai ser personalizado por pessoa, tá? Que cada momento, né, cada um de nós estamos desenvolvendo algo em específico. Claro que a todo momento a gente está tendo que desenvolver todas as nossas áreas, né? Área profissional, pessoal, financeira, espiritual, a mental, saúde, tudo mais, né? Então eu chamo de saúde até, né? Ou seja, são vários blocos, né? A saúde não é só a saúde física e tudo mais, a saúde. Porém, André, esse também é um ponto que tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes você quer focar, né? Você quer desenvolver todas as suas frentes, todas as suas áreas, e não vai rolar. Então, assim, desenvolver todas as áreas a todo momento, sim. Porém, tem que priorizar. Então, tendo oportunidades, você vai desenvolvendo, mas nesses planejamentos você tem que definir, vamos lá, de 1 a 3 pontos para cada área, né? Mas o ideal seria 1, pelo menos, para cada área, e definir qual é a área que realmente você mais precisa desenvolver. E nesse colocar, então, por exemplo, vamos exemplificar na prática, né? Parte física. Esse ano eu quero perder tantos quilos ou ganhar tantos quilos. Eu falo ganhar também porque fala muito na perda e eu sou da parte que tem que ganhar massa muscular, então eu tendo ganho. Ou eu tenho que frequentar a academia X vezes por semana. Esse é meu desafio da parte física. É um exemplo. A parte mental, eu tenho que começar a praticar meditação 1 vez por semana. Esse é um outro desafio na parte mental. A parte financeira, todo mês eu tenho que fazer o relatório do final do mês para entender aonde que eu estou pecando e não estou conseguindo fazer minhas reservas. Área financeira. Na área profissional, nesse ano eu preciso me desenvolver em tais conteúdos para conquistar a minha promoção no emprego. Ou para quem empreende, eu tenho que chegar em tal patamar com a minha empresa até o final do ano. É uma premissa. Mas o meu foco mesmo esse ano vai ser o desenvolvimento pessoal. Aí ele vai pegar e parar, então tá, o desenvolvimento pessoal vai afetar todas as áreas, né? Porque é o principal. A gente fala, né? Quando a gente vai falar de qualquer área, a gente fala, primeiro começa em você, né? E é por isso que eu deixei essa como o principal, porque a pessoa que quer mudar, ela tem que primeiro priorizar ela. Então, vamos colocar 3 aqui para desenvolvimento pessoal. Primeiro, um ponto que as pessoas pecam muito, a comunicação. Então, eu quero desenvolver minha comunicação, deixar minha comunicação mais assertiva. Segundo, eu quero desenvolver meu conhecimento. Então, eu vou começar a ler, daí cada um vai naquela desafio de ler livros, ou desafio de participar de network, eventos, treinamento. Então, são etapas. E aí, cada um vai definir a sua, né, para priorizar. Porque se esse ano, por exemplo, eu priorizei a parte pessoal, todo ano eu ficar na parte pessoal também vai virar um desgaste, ou né, já nem tem mais, perde um pouquinho, desgasta, eu acredito. Então é legal também ir revezando essa questão. Não, esse ano o meu foco é o profissional. Mas não é porque a pessoa vai focar no desenvolvimento pessoal que ela vai abandonar a parte financeira. Porque a real saúde do ser humano é o equilíbrio, né? Então não adianta, esse ano eu vou focar no profissional. O cara vai lá, se arrebenta de trabalhar, atinge um potencial da empresa incrível, mas aí está com a saúde destruída. Valeu a pena? Então é esse equilíbrio, né? E a gente vem de uma cultura muito assim, né? Foco total no profissional, foco total em ganhar dinheiro, porque isso gera o tal do status e tudo mais, e as pessoas esquecem a saúde. E aí depois tem dinheiro, tem a carreira, mas não tem a saúde para desfrutar as conquistas. E aí, no meu entender, como eu falei, é personalizado, cada um tem
a sua escolha. No meu entender, isso não vale a pena, não fecha a conta. Então, eu vou mais naquela questão, equilíbrio, e cada ano você foca para desenvolver uma área, mas nunca abandonando as outras. Muito bom. E é exatamente Faz isso. sentido, né? Nossa, muito bom. A pessoa realmente. E é que assim, aquela coisa que a gente sempre fala, né? Quando a pessoa está em um determinado nível e não tem acesso a. Ou porque não quer, ou seja, porque qual for a razão, a determinado conhecimento, ela vê todo mundo buscando aquela coisa daquele jeito e começa a replicar aquilo e não entende que, peraí, aquilo lá não é bem algo que eu quero. Eu só quero porque eu ouvi. Então todo mundo entra nesse processo aí que você está falando, né? De se dedicar o máximo possível no trabalho e acabar com a saúde. E aí vem esse ponto do desenvolvimento pessoal, que é fundamental. Quando a pessoa, pelo menos eu falo por mim, né? Quando eu caí nesse mundo, eu passei a olhar mais para mim de uma forma mais, não imagem, né? Porque muito disso, dessa correria louca que a gente vê no mundo aí, é a imagem que eu quero passar para o mundo, a imagem que eu quero passar para os outros. E não é bem o que eu quero, de fato. Que aí sai desse ponto que você falou, da harmonia. A pessoa não entra no equilíbrio, na harmonia. Então, eu vejo que um ponto fundamental e que vai linkar todos, e isso daí que você falou de escolher o ano para focar em uma área, mas sem esquecer as outras, é fundamental. E o desenvolvimento pessoal, de verdade, não esse desenvolvimento pessoal que a gente tem raso por aí, ele vai fazer a pessoa, peraí, dar um passo para trás, olhar em torno e falar, não, esse ano aqui eu vou me concentrar mais em mim, quais são as áreas da minha vida que vai me ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, então eu vou focar nisso. Então, excelente essas colocações que você trouxe, Vinícius. E aqui, ainda nesse ponto, eu trouxe também aqui o seguinte, quais metas, quais objetivos é interessante o público pensar que você pode desenvolver ao longo do ano. E aqui tem a questão, melhorar os relacionamentos, isso tem muito a ver com a comunicação também, como você falou, melhorar a questão de compromissos, como você vem lidando com seus compromissos. Você tem compromisso que você marca, às vezes a pessoa dedica o tempo e você fura aquele compromisso. O que você vem priorizando? Compromissos também com você mesmo, porque às vezes as pessoas acham que compromisso é só com o outro, mas tem uma atividade às vezes que você precisa fazer só para você, nem que seja descansar. É um compromisso, é importante você descansar para no outro dia estar bem numa reunião, porque tem pessoas que quando é para descansar, tira esse tempo para ir para um lugar que ela nem queria ir só para agradar alguém ali, enfim, e no fim das contas ela nem queria estar ali, de fato, e não vai agregar em nada. Então, eu acho que é importante observar como que você lidou esse ano com seus compromissos, com as suas prioridades. A gente já falou a questão do conhecimento e entra um outro ponto aqui, a questão de conexões. Quais conexões você fez em 2025 e onde elas te levaram? E aqui a gente não vai olhar com uma visão de interesse, mas realmente de crescimento, de como que essas conexões te nutriu. Porque tem as conexões, que a gente até falou no episódio passado, né? Que tem as conexões que nutrem a nossa vida e tem as conexões que, como que eu posso dizer? Elas são como, que o pessoal diz aí, ervas daninhas, né? Que mais corrosivas, elas corroem. Exatamente. Então, é importante olhar para essas conexões, para quando você for olhar para frente, saber, beleza, eu preciso dar o próximo passo agora. Quais são os próximos passos, né? Quer acrescentar alguma coisa aqui, Vinícius? Não, é isso. Um ponto, né, primordial, né, quando a gente está falando agora encerramento, né? O encerramento, a pessoa ela tem que ter uma reunião, vai ser uma das principais ou mais importantes reuniões que ela tem que ter na vida dela, que é com ela mesma. Exato. Então, esse ponto é para encerrar o ano, para daí refletir e aí no começar o ano, começar de uma forma realmente diferente, porque vai ser tem muitos desafios para a gente conseguir realmente executar, conquistar o que nós planejamos. É difícil, é trabalhoso, né? É trabalhoso. Então, tem que fazer essa reflexão, tem que ter essa reunião aí com você mesmo, e aquele é o ponto, né? Eu vou separar em 2 blocos que vai ter que ter nessa reunião, tá? Uhum. Primeiro, a pessoa, com ela mesma, ela fazer a seguinte pergunta,
quem sou eu? Né? Segundo quem eu quero ser? E aí a questão é o que eu estou acertando e o que eu estou errando, para não já ser esse eu desejado, tá? Aí tem um outro bloco, né, que é aquela questão quem eu quero ser? Muitas pessoas erram nessa resposta. Então não é quem eu quero ser, por exemplo, assim, eu quero ser o Bill Gates. Não é isso. Eu quero ser... As pessoas elas desejam a vida das outras pessoas, né? O meu desejo é ser igual ou ser... Não, esquece isso daí. Não, é você. Qual é a sua melhor versão? Qual é a versão que você gostaria de ser e ainda não conquistou isso? Seria mais isso daí, tá? Porque é o que você colocou, né, na questão de estilo de vida, né, que as pessoas postam, né, hoje em dia. E aí é uma frase mais do que conhecida, né? Jamais compare o palco dos outros com os seus bastidores. Sim. Porque nas redes sociais são os palcos. E aí os bastidores é outra vida, é outra realidade. Então, jamais permita esse erro quando for responder quem eu gostaria de ser. Muito bom. E outra, cada pessoa tem uma história, né? Então não tem como, eu me inspiro em fulano, agora eu quero ser fulano, é meio complicado, porque a história dele, o que levou ele até lá, é outra. Cada um tá trilhando a sua jornada. Você tem que saber qual é a sua melhor versão hoje e o que você pode melhorar, como você falou. E nesse ponto de análise aqui, a gente já está partindo para o encerramento, eu preparei aqui alguns pontos que eu acho interessante. A gente já falou o episódio inteiro praticamente de observar, né, como a gente está fechando o ano. É importante olhar para isso. Como você está fechando o ano? Ainda dá tempo da gente fazer algo, né? Cada pessoa, você que está assistindo, fazer algo para melhorar pelo menos um pouquinho ainda em 2025. Para 2026 você já começar com o pé direito. E aqui, quando a gente olha para trás, esse ano todo, é muito difícil você não ter feito nada, você não ter saído do lugar, não ter tido nenhum movimento. Então, refletir que movimento foi gerado na sua vida esse ano, na parte profissional, pessoal, enfim. Qual movimento foi gerado? E causa e efeito, né? Sempre observar isso. Para que não, como o Vinícius falou, não repetir lá na frente esses erros novamente. E sim avançar, aprender com os erros e avançar. E falando nisso, eu vou aproveitar esse momento para falar que vai acontecer um evento que a gente vai estar realizando no Acesso Liberado, dia 15 de dezembro. Dia 15, né? De dezembro. Isso, 15 de dezembro. Dia 15 de dezembro, aqui no canal. Só que assim, para participar você tem que estar no grupo. Eu vou colocar o link do grupo aí na descrição. Entra lá no grupo do podcast, tem mais conteúdo que a gente vai estar enviando lá também. Então vale muito a pena. O nome do evento é Como se preparar para 2026. A gente está falando sobre isso aqui, né? E o foco nosso ali vai ser muito na questão da comunicação, porque isso é fundamental, não só a comunicação para com os outros, mas com você mesmo. O que você vem falando para você que às vezes não está te tirando do lugar ou que não está te levando para onde você gostaria. Como que a gente pode mudar isso, né? E tem algum... literalmente, né, André, aquela questão, né? Como transformar o seu 2026 pela comunicação, né? Como que a comunicação ela pode te ajudar a transformar esse 26. Então, esse vai ser o foco do evento, que vai ser aí desenvolvido pelo André, e tem tudo a ver, né? Então, a comunicação, as pessoas, apesar de todo mundo conseguir conversar, eu achava, né, que eu que tinha tido um passado mais tímido, tinha tido muita dificuldade em me comunicar com as pessoas, e hoje eu vejo que não, é geral, as pessoas elas conversam tudo e tal,
mas a hora que vai realizar uma videochamada com alguém, ela trava. A hora que vai fazer uma reunião com alguém, ela trava. E aí, a hora que a gente vai ver, na verdade, a pessoa não tem essa comunicação interna, né, com ela mesma. Então, é isso, como a comunicação vai destravar a pessoa a ter essas conquistas aí. Exatamente. Enfim, eu não vou dar muito spoiler, Isso aí. Entra lá no grupo. Inclusive, aqui a gente tá por uma que a gente pode chamar de videochamada, porque é uma videochamada transmitindo pro podcast. E tem muitas pessoas que fazem videochamada, mas não sabe se portar na videochamada, não sabe como prender atenção, o que pode... como não consegue segurar quem está assistindo por muito tempo ali, e a pessoa fica... Ou às vezes fica uma comunicação muito chata, enfim... Não é só o medo de fazer, mas são outros elementos que você pode desenvolver sendo você mesmo. Então vale muito a pena você conferir esse evento gratuito para quem estiver lá no grupo. Então vai lá participar. Tem alguma mensagem final que você quer deixar aí por episódio, Vinícius? A mensagem é: participe, se inscreva aí no canal, compartilhe, curta, entre no grupo aí, participe desse treinamento, vai ser muito bacana. O André vai desenvolver o material aí que ele está preparando, é bem legal. E é bem isso daí. Vamos começar, peguem esse treinamento como o seu primeiro, último desafio para se desenvolver para 2026. Então, é o último desafio de 2025, mas já pensando que vai ser o primeiro para 2026. Então, entre no grupo do canal para participar desse treinamento, né, desse evento com o André, porque isso daí vai ser bem desafiador. Então, é o último e o primeiro desafio para a pessoa realmente, né, começar a se desenvolver. Exatamente. Então esse é o momento aí para você destravar. E pessoal, quero agradecer o Vinícius por estar aqui com a gente, mesmo ele não estando presente. Quero agradecer a você que está assistindo também aí esse episódio até aqui. Se inscreve, compartilha o canal com outros amigos. Enfim, com certeza o conteúdo que a gente está trazendo aqui vai ajudar muito alguém. Então, compartilha, se inscreve, deixa o like e deixa seu comentário. Isso já estava me esquecendo, deixa aí seu comentário. Pessoal, muito obrigado. A gente se vê num próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu, André. Até mais.